Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro do ano do Senhor de 2024, e o evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. O trecho do evangelho de hoje é o envio dos 72 discípulos em missão. Diz o narrador do evangelho: Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele mesmo devia ir. Assim começa o trecho do evangelho de hoje. Outros 72 faz referência a um ou mais grupos de discípulos enviados pelo Senhor, ou então, mais especificamente, ao envio dos 12, que nós encontramos no capítulo 9, versículos 1 a 6 do Evangelho segundo São Lucas. 70 ou 72, dependendo do manuscrito, é o número dos enviados por Jesus em missão. Trata-se de um número cujo significado é simbólico. Baseando-se no capítulo 10º do livro do Gênesis, que diz ser 70 o número das nações que compõem a humanidade, podemos dizer que nossa perícope diz respeito à universalidade da missão da Igreja, enviada pelo Senhor a toda cidade e lugar aonde ele mesmo devia ir. A missão dos discípulos é preparar as pessoas a quem eles são enviados para receberem o Senhor, que virá em seguida. Por isso, o narrador do Evangelho observa: enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. A missão dos discípulos tem a ver com a colheita e não com o plantio. Diz o nosso texto, assim começa o envio dos 72, o Senhor recomenda aos seus discípulos: pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. E começa com um convite à confiança na providência divina. Pedi ao dono da messe. Em primeiro lugar,
Esse convite, a súplica a Deus por mais trabalhadores para a messe, indica que o número dos que são enviados não é suficiente para o anúncio da proximidade do reino de Deus. Somente Deus pode suscitar mais trabalhadores para a messe. Por isso, pedi ao dono da messe. Em segundo lugar, conforme o Evangelho de João, o agricultor é Deus. Em João, capítulo 15, versículo 1, nós podemos ler: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Foi Deus, é Deus quem planta, foi Deus quem plantou. E é Deus quem faz a boa semente plantada por Ele frutificar. A boa semente plantada por Deus pode ser o próprio ser humano, ou então a palavra de Deus semeada no coração do ser humano. O tempo da colheita diz respeito ao anúncio a ser realizado. A colheita em si mesma, isto é, o alimento destinado a alimentar, é o próprio Jesus, cujo ensinamento leva a bom termo o projeto de salvação de Deus. Para esta missão universal da Igreja, é que Jesus dá as orientações aos que são enviados. O conteúdo do anúncio é a proximidade do reino de Deus. Anúncio que deve ser feito mesmo em situações adversas. Deus está sempre próximo. Deus está sempre ao lado de quem Ele envia. Essa foi a experiência dos profetas, foi a experiência de Jesus, foi a experiência de Pedro e de Paulo e de todos os discípulos. Anunciando que o reino de Deus está próximo, os que são enviados em missão convidam as pessoas a acolher Jesus, que vem em seguida. E a mensagem de Jesus, mensagem que Ele irá transmitir ao longo de toda a subida para Jerusalém, que começa no capítulo 9, versículo 51 e vai até o capítulo 18 do mesmo Evangelho de Lucas. Como o discípulo não é maior que o mestre, os discípulos enviados em missão devem ter presente a possibilidade da hostilidade, da resistência e rejeição da missão e da mensagem propriamente cristã. Por isso o Senhor diz: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não se paga o mal com o mal. Por isso, o discípulo é portador e fazedor de paz, que é dom do Cristo ressuscitado. No versículo 5 nós podemos ler: dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Bem-aventurados, nós podemos ler ainda no Evangelho segundo São Mateus, no sermão da bem-aventurança: bem-aventurados os que promovem a paz. Quem é enviado em missão é, de fato, um missionário da paz e para a paz. Na rejeição, recomenda Jesus: onde não fordes bem recebidos ou vos rejeitardes, na rejeição sacudir o pó da sandália. Esse gesto significa que o discípulo não pode se deixar abater pela resistência, pela rejeição, nem mesmo pelo fracasso, pois a segurança e a força é dada pelo Senhor, que está sempre presente.
O Senhor está sempre ao nosso lado. É Ele o nosso socorro e proteção. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.